Só do YouTube. Já estou ao vivo com vocês. Já estou ao vivo. Então, aí, olá, colegas, né? Ontem eu já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas. Hoje vamos conversar com mais gente, né? Quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Irandesto, né? Eu sou advogado, consultor jurídico, e é um prazer muito grande poder estar falando com vocês, iniciando essa jornada, onde aí a gente pode descobrir novas oportunidades do direito e torcer para que cada um aí possa dar aquela sacudida na carreira, né? Porque o direito é dinâmico, a gente também tem que ser dinâmico. Eu sempre busquei, na inquietude minha, natural mesmo, né? Novas formas de poder me desenvolver na minha profissão. Esse ano eu vou fazer 30 anos de advocacia. Então já tenho uma estrada boa aí. E minha pós-graduação, eu fiz pós em Direito Digital, compliance também, e eu tive a felicidade de entrar em contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, a tão famosa LGPD, né? Que atualmente ela aí vem propiciando novas oportunidades, não só na minha carreira, muitos colegas aí que eu conheço hoje estão buscando na LGPD outras formas de aumentar os ganhos, tá? Haver uma recorrência dos seus serviços, não ficar dependendo só do judiciário, né? O judiciário, a gente como advogado, a gente sempre ganhou honorários, né? Mas a luta é frenética, é diária, é todo dia, então é difícil, às vezes estressante. Então, a LGPD, eu já venho estudando essa lei, né? Desde quando foi criada, né? Então, muitas vezes eu sou solicitado para palestra, para encontro, para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já tem de experiência, de conhecimento, né? Porque é um assunto muito novo, né? A LGPD é um assunto novo, é uma lei nova aqui no Brasil, mas também a gente não pode esquecer que a LGPD ela se baseou na lei europeia, então a gente já tem outros países que deixam uma amostra, uma perspectiva do que vai acontecer, de quais os caminhos a gente pode seguir. Eu confesso que desde do primeiro encontro que eu tive com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu pude deslumbrar uma lei que traz grandes oportunidades para nós, advogados, para o pessoal que trabalha com TI, né, quem gosta de TI, se aperfeiçoar na segurança da informação, tá? Então, é muito bacana, é um assunto muito dinâmico e um mercado de trabalho que vai se abrir aí para muita gente, porque hoje foi criada até uma nova profissão, o encarregado de dados, que a gente vai falar mais tarde sobre isso. Então, a gente pensa, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados aí é um assunto novo, né? Novo não é, a lei pode ser nova, mas a proteção de dados já é um assunto que vem sendo discutido aí há bom tempo, tá? Nos últimos anos aí o que mais se discute é proteção de dados. Inclusive eu aconselho para os colegas aí que querem começar nesse ramo, que querem atuar na proteção de dados, além de estudar, hoje tem vários filmes aí que a gente pode assistir que vocês vão ter uma bela de uma noção do que são os dados, do que é a proteção de dados. Eu assisti Dilema das Redes, tá? Um filme muito bom. Quebra de Sigilo, muito bom. Hacker, também um filme legal de assistir. Privacidade Hackeada, também é um filme muito bom de assistir. E um que não fala tanto de privacidade, mas você vê como é importante como são importantes os dados, as informações hoje, que é o Jogo da Imitação. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme também, muito bom, prende a gente na cadeira para assistir. E todos esses filmes que eu falei, eles, de uma forma ou de outra, eles mostram do que se trata hoje, a forma como se coleta os dados, como se trata os dados, do que você pode tirar com os dados, e tudo isso vai desaguar na onde a gente quer chegar, que é a privacidade e proteção de dados. Hoje, a gente fala de privacidade por quê? Porque os dados, que são nossas informações, hoje eles dizem muito, principalmente com a internet. Por quê?
Hoje a gente pensa, hoje você tem Google, você tem Facebook, né? Você curte as matérias, você entra em grupos, tudo isso, curtida, tá? Todas as pesquisas que você faz, o Google, por exemplo, hoje o Google, ele é um canal de pesquisa, mas o Google, se ele vivesse só de pesquisas, o que seria acontecido com o Google, né? Ele teria falido. Mas o que aconteceu? Eles viram que com as pesquisas que você faz, eles começam a traçar o perfil de cada um. Então, hoje o lema que se leva muito em conta da proteção de dados é que quando não cobram por um serviço, o preço dele é você. Então, você está sendo o preço do serviço deles, tá? Você está se vendendo para eles. Então, hoje, muita informação que você fornece, né? Muita não, toda informação que você fornece, ela é usada para filtrar perfis. Então, hoje fica muito mais fácil uma empresa lançar um produto, um serviço, porque ela vai saber a quem ela já vai atingir. E hoje se fala ainda que as informações que a internet tem de você, às vezes até você mesmo não sabe tantos quanto os canais da internet. Então, tudo isso é informação. Tudo que a gente faz na internet, a gente gera informação. E a gente gera informação através dos dados que a gente passa. Os dados, o que vem a ser os dados? Dados é tudo aquilo que diz sobre você, tá? Então, a gente vai decorrer um pouquinho mais sobre o assunto, mas o seu nome é um dado, um documento de identidade seu é um dado, tá? Qualquer informação sua é um dado. Ou não só a informação, se você também conseguir identificar todas essas informações, você conseguir, com informações unidas, você pode chegar a um indivíduo, você pode conseguir determinar um indivíduo. Então, tudo isso hoje é usado na internet. Então, nesse período que a internet avança, a computação avança, tecnologia avança, se fala muito no Big Data. O que é Big Data? Big Data são computadores hoje. Hoje a forma de coletar e processar esses dados é muito rápida. Então, hoje, essa forma de coleta de dados e processamento, então, é muito rápida. Então, para você traçar perfis, para você conseguir identificar uma pessoa, hoje é muito rápido devido a essa tecnologia. E com esse avanço, né, muitos países que foram desenvolvidos, se desenvolveram, mas criando normas para regular a privacidade no país, né? Isso já vem vindo desde 1970, 1980. Em 78, por exemplo, na Europa, vários países, como a França, Noruega, Áustria, começaram a criar suas próprias leis, né, com as informações de seus cidadãos, que poderiam ser exportadas, como é que eu vou poder usar, como é que eu vou poder utilizar. A gente aqui no Brasil, já em 1988, na Constituição Federal Brasileira, a gente já adotou alguns pontos que falam sobre a proteção de dados. O artigo 5º mesmo fala, refere-se aos direitos e deveres dos cidadãos, porque ela tratava ainda de qual forma era garantida a nossa privacidade. Ali fala, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito até à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, a Constituição, ela garantia já esse direito, inclusive no mês de julho do ano passado, ela passou a acrescentar como a privacidade, a proteção de dados como uma garantia constitucional. Então, hoje está na Constituição. Além da Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, também desenvolveu um manual lá específico para relações entre empresas e clientes. Tudo isso com a preocupação dos dados. A gente vai falar, a LGPD fala de dado pessoal, tá? Então, é informação minha, pessoal. Também há vários artigos do Código de Defesa do Consumidor que garantem a privacidade,
que responsabiliza as empresas sobre qualquer falta de segurança com os dados. Então, o Código de Defesa do Consumidor também. Isso foi tudo se desenvolvendo para que, em 1995, uma diretiva da União Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União criaram lá um regulamento que estabeleciam regras para serem cumpridas por todos os países da União Europeia. Então, tinha os princípios lá de como esses dados deviam ser coletados, de acordo com uma finalidade específica, quem teria direito ao acesso desses dados, tá? Tudo isso gerando responsabilidade para as empresas sobre a segurança dessas informações. Então, tudo isso já era discutível. Inclusive, em 2000, houve um acordo entre os Estados Unidos e a Europa, que o objetivo era facilitar a troca dos dados pessoais entre os dois países, de cada cidadão europeu e cada cidadão americano. Mas, de repente, com muitas divergências, né, o acordo foi revogado, inclusive por suspeitas de espionagem por parte da agência americana. Então, depois, a Europa também foi desenvolvendo esse assunto. Nós aqui, em 2013, tá? Em 2013, começamos a pensar um pouquinho em legislar sobre a privacidade. Claro que eu vou falar da lei agora, isso aí já vem vindo há anos. A Lei Geral de Proteção de Dados já vem sendo discutida há mais de 8 anos. Em 2013 surgiu a lei. Qual foi? Foi o Marco Civil da Internet, né? Isso aí foi muito importante para a gente, que foi a primeira lei que foi responsável por regular o uso da internet no país. E podemos dizer que foi o pontapé inicial para que a justiça também começasse a entender o que acontece com a internet, para ver que o que acontece na internet, isso era o que a discussão não era discussão, era uma coisa que ninguém assimilava. O que acontece na internet, o efeito também é para o mundo real. Então, a partir do momento que começou-se a discutir isso, que os efeitos da internet, que lá não é um mundo virtual só lá, mas que os efeitos gerariam também para a vida real, e isso já mudou, a legislação já começou a pensar, peraí, vamos tratar melhor o assunto. Então, aí no Marco Civil da Internet, foi assegurado mais liberdade de expressão, né? As obrigações dos órgãos públicos, as obrigações dos órgãos fornecerem internet para as pessoas. Então, tudo isso foi se apurando para a gente chegar na nossa lei. A nossa lei, o que aconteceu? Primeiro, tenho que falar de 2018, a GDPR, General Data Protection Regulation. Isso foi a primeira lei, a lei de proteção de dados da Europa. Então, ela começou... Por que eles fizeram isso em 2018? Porque começou a observar grandes casos de vazamento de dados, né? A utilização e comércio de informações pessoais na União Europeia, ela decidiu revisar essas regras, né, de proteção de dados. Aqui também se fala muito em vazamento, mas não é questão só de vazamento. As leis hoje que protegem os dados pessoais, ela não pensa só no vazamento, ela pensa que você pode fornecer os seus dados para uma finalidade e, de repente, quem coleta esses dados usa para outra. Então, às vezes, a gente pensa que, não, só porque houve vazamento. Mas não é só vazamento. Às vezes, você, de livre e espontânea vontade, ou por uma obrigação contratual, você está fornecendo os seus dados para uma empresa e ela está repassando esses dados, vendendo esses dados para outra empresa. Então, tudo isso foi obrigando as empresas, né, inclusive as gigantes, Facebook, como eu falei, o Google, tiveram que mudar a forma de coletar e tratar esses dados. Então, essas leis foram tudo desencadeando em outros países. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio no Brasil, também foi promulgada em 2018, mas ela ficou postergada para entrar em vigor em 2020, tanto que entrou em plena pandemia. Achávamos que isso aí não ia, que iam pedir mais tempo, tanto que foi pedido mais tempo. Teve projetos de lei pedindo para que fosse prorrogada a entrada em vigor, mas em setembro de acho que agosto de 2020, ela passou a entrar em vigor, para que os efeitos de penalidades e fiscalização
fossem para setembro de 2021. Então, essa proteção de dados, ela passou a vigorar como um direito fundamental. Por quê? Dados nada mais são do que nossas informações. Quando eu passo um dado meu, eu estou falando sobre mim. Então, a conscientização vai girar em torno disso. Dado é a sua informação, você está falando sobre você. Então, isso vai gerar... isso aí gera uma arbitrariedade, né? Confusão, contradição entre para que eu posso pegar a sua lei, o seu dado, o que eu vou fazer com ele. Então, tudo isso, a Lei Geral de Proteção de Dados visa proteger. E ainda ao falarmos de dados pessoais, falamos daqueles dados que são totalmente ligados para nós, como eu disse, RG, CPF, tipo sanguíneo, característica física, informações biométricas, quando você vai lá, coloca o dedo lá, as farmácias começaram, né? Vamos colocar o dedo aqui para a gente cadastrar, tanto que já foi, a justiça já quis saber melhor e já foi proibido isso, enquanto não se houver uma forma de se justificar melhor a necessidade da coleta dessa forma. Porque dados, a gente gera dado todo dia que você entra na internet, você acessa, você está gerando dado. E essas informações são importantíssimas. Hoje se fala que dado é o novo petróleo. Por quê? O dado, ele gera informações, ele gera perfis. É muito mais, fica muito mais barato, muito mais fácil eu atingir um público que eu quero, sabendo como é esse público. Então, eu não vou perder tempo de inventar um produto que não vai atingir certo público. Com os dados, com esses dados que eu tenho lá, eu vou conseguir, de uma forma mais rápida, mais ágil e mais certeira, atingir o público que eu tenho. Então, esses dados são muito importantes para a empresa. Por isso que eu estou falando com você também, colega advogado, colega que trabalha com segurança da informação, porque hoje, no Brasil, muitas empresas ainda não entendem o que elas podem fazer com os dados. Porque agora, com a lei GPD, foi criada, inclusive, para isso. Eu posso usar dado, ninguém proibiu, eu não criei, a lei não foi criada dizendo você não vai usar mais os dados. Não, desde que você obedeça o que a lei determina, você vai poder usar os dados e até poder ter uma rentabilidade maior com isso. Então, isso hoje vai ser a maior discussão. Eu acho que 2022 vai ser a maior discussão sobre proteção de dados por isso. Porque a lei foi criada, a lei vai ter que contratar profissionais, consultor jurídico, pessoal de segurança da informação. Mas também vai ser a hora do empresário rever os seus projetos, como é que estão sendo feitos, os seus padrões de dados coletados, o porquê que eu preciso desse dado, esse dado aqui, aonde eu estou colocando eles, o que eu posso fazer com eles. Eu não estou coletando dados demais, eu não estou colocando esses dados aí, armazenando dados que eu não preciso, eu não posso ter um espaço, eu não posso armazenar mais dados, mais informações úteis do que só eu ter dado, eu tenho dados de uma pessoa, um monte de dado que não tem necessidade. Então, tudo isso vai ser revisto. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada para isso. E a gente tem que levar em conta que a lei ela põe direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, que a gente precisa ter garantido, tá? Assegura o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Então, a LGPD se aplica a qualquer pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que utilize esses dados pessoais. Que ele colete, armazene, compartilha, descarta. Então, o âmbito da aplicação material abrange a maior parte de projetos e atividades das empresas. Como eu falei, as empresas elas vão ter que se adequar à lei. Para isso, ela vai precisar entender a lei, saber o que a lei fala. A lei fala que, além de respeito à privacidade, ela também tem a autodeterminação informativa,
O que vem a ser essa autodeterminação informativa? Isso quer dizer o seguinte, que o indivíduo, o titular, antes falava usuário, agora se fala o titular. É ele que é dono dos dados dele. Ele pode controlar as informações para quem ele fornece esses dados. Não pense hoje que a empresa coleta os seus dados e ela vai falar, não, você me passou as suas informações, são meus, agora eu faço o que eu quiser. A lei garante que não. Essa autodeterminação, ela fala que quem vai poder fazer isso sou eu. Eu vou ter que autorizar, eu vou ter que consentir em certos determinadas circunstâncias, a empresa vai ter que perguntar para mim se eu consinto em fazer aquilo, se eu posso conceder meus dados daquela forma. Claro que a lei também fala que de outras formas não vou ser obrigado. Se eu tenho uma relação jurídica, uma relação de prestação de serviço, uma relação de consumo, certos dados eu sou, para haver concretizar essa relação, eu tenho que fornecer meus dados, né? Então, eu não posso falar que eu me nego a fornecer. Tem certas relações jurídicas, inclusive, são as bases legais que a LGPD está falando, que ela vai determinar quais são as formas de coleta e autorização de coleta desses dados. Tudo isso perante a lei. Então, a LGPD ela veio, além de garantir a privacidade, para desenvolver economicamente e tecnologicamente as tecnologias, porque ela traz benefício. A empresa, ela vai ter controle dos dados que ela tem, ela vai ver o que é vulnerável, o perigo que pode ocorrer de acontecer um vazamento, mas também ela pode demonstrar confiança e credibilidade no mercado. Eu posso falar para o meu cliente, olha, você pode contratar o meu serviço porque eu protejo seus dados. Isso vai pesar muito daqui para frente. Eu tinha ouvido falar, em 2, 3 anos que eu ouço falar, que a LGPD ela vai ser um diferencial para uma empresa. Eu já não estou vendo isso mais. Depois de começar a acompanhar a lei, a participar de consultorias, não é mais um diferencial, é uma necessidade, porque a hora que a população se conscientizar, eles vão exigir que a empresa mostre o que ela faz com esses dados. E olha que as pesquisas ainda, com 1 ano já da lei em vigor e já com a fiscalização da NPD, que eu vou falar um pouquinho mais com você, 80% das empresas ainda não estão preparadas para garantir tudo isso que a lei pede em relação a tratamento LGPD. Então, essas empresas ainda não se adequaram e ainda com a chegada do Covid, né, nós já estamos aí há quase 2 anos de Covid, aí, isso aí aumentou ainda mais os serviços digitais. Todo mundo foi trabalhar em casa, home office, plataforma digital, delivery, foi o que aumentou muito. E todos esses serviços que são feitos, eles são indicados e envolvem armazenamento de dados pessoais e informações pessoais. Tudo isso acelerou uma forma das empresas terem que se adequar, que buscar uma forma de demonstrar para o titular que os dados deles são coletados, como eu disse, aí é uma necessidade, e eles poderem gerar mais dinheiro para o seu negócio. O dado pessoal, ele gera dinheiro, ele gera circulação no dinheiro. Por isso é que a LGPD, ela protege os dados pessoais nos meios físicos e digitais. Outra coisa que eu não estava esquecendo aqui de passar, mas dado físico também, aquela agendinha, aquele caderninho com nome, telefone, endereço, aquilo tudo é dado pessoal. Então, não é só digital, é dado físico também. Para isso, essa sociedade digital que a gente vive hoje, além dessa moeda de troca, tudo é usado para acessar determinados bens e serviços. A moeda de troca são nossos dados. Quando você não paga para usar Facebook, não paga pelo Google, você sabe que a moeda de troca são seus dados. Isso aí está sendo usado a favor deles.
Tá tudo bem. Ninguém, por exemplo, ninguém vai achar ruim de você ligar lá na sua Netflix e eles te indicarem os filmes que você gosta de assistir. A pizzaria lá não vai achar, ninguém, você não vai achar ruim de você já eles indicarem a pizza que você gosta de comer. Não vai. Isso aí não vai. Nós não estamos aqui para dizer que isso aí é proibido. Facilitou e muito. Mas tudo isso com a lei, os dados devem ser tratados, a lei fala, a lei tem 62 artigos, que estabelece de como essas empresas podem e devem tratar a lei. A LGPD, ela não... E a LGPD também não discriminou sim, fala, olha, a empresa tal tem que se adequar, a empresa tal não tem que se adequar. Toda pessoa física ou jurídica que coleta dado pessoal para fins econômicos tem que obedecer à lei. A lei fala só isso. Hoje não se discute que a minha empresa é pequena, que a minha empresa é grande. Não se discute. Hoje o que fala é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que ser, ela faz parte de uma lei que vai ter que ser obedecida por todas as empresas. Tem pessoas que me procuram e falam, mas minha empresa não usa, eu não coleto dados. Não, ele tem 200 funcionários lá. O RH dele tem 200 funcionários. Esses dados não são dados pessoais, ele não trabalha com dados pessoais. Ele tem negócios com outras empresas que ele precisa de contratos sociais, onde ele pega nome, RG, endereço, CPF dos sócios. Não é dado pessoal? Então, todo tipo de tratamento de dados vai ser necessário você implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. E diversas áreas serão afetadas, em razão do crescente número, o uso da tecnologia. É um caminho sem volta. A tecnologia hoje é um caminho sem volta. Hoje, todo mundo usa tecnologia. Cada vez mais se vai usar a tecnologia. Já estão se falando em metaverso, que é um mundo paralelo da tecnologia virtual aí, onde a gente vai atuar. Inclusive, também hoje, armazenamento. Se armazena em nuvem. Então, tudo isso vai gerar uma obrigação das empresas de se adequarem. As empresas que adquirem dados pessoais com o intuito de lançar um produto, um serviço, com base no perfil dos indivíduos que a empresa pretende atingir, ele vai ter que obedecer à lei. Como eu disse, ele vai ter que obedecer à base legal, ele vai ter que olhar o porquê que ele precisa daquele dado e vai ter que demonstrar isso para quem ele está coletando. Então, muita gente hoje, por isso que a nossa consultoria hoje é essencial, advogado, porque o artigo 52 fala das boas práticas. Então, muita gente aí hoje já entra, não lê, mas sabe que tem política de privacidade, se você aceita, e tudo isso é feito por advogado. Contratos vão ter que ser feitos aditivos, cláusulas de consentimento. Então, com essas disposições da LGPD, as empresas, organizações públicas, privadas, passaram a ter mais responsabilidade quanto à coleta e armazenamento desses dados pessoais. O tratamento, o que é tratar dados? A gente fala, nossa, tratamento de dados. A lei fala que o tratamento é definido como toda operação realizada com dados pessoais, como as que referem à coleta. A partir do momento que eu coletei o dado, eu já estou tratando. Estou recebendo esses dados? Estou tratando. Estou utilizando? Estou tratando. Eu estou só acessando, não fica comigo o acesso. É tratamento de dados. Eu estou transmitindo, é tratamento de dados. Processamento, arquivo, entre outros. Então, o processamento de dados é muito amplo. E as empresas vão ter que saber o porquê disso. Foi criado a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabeleceu o operador, o controlador, o titular, o encarregado. São vários personagens que tem aí, que ao longo das nossas conversas a gente vai poder estar conversando mais sobre isso. Então, vocês verem que a necessidade de consultoria, de profissionais de TI, advogados para auxiliar as empresas a se adequarem na LGPD é grande. Nos órgãos públicos deve haver adequação.
a lei fala que deverá haver também treinamento. Não adianta você, o que eu sempre falo para as empresas que eu presto consultoria, não adianta você gastar um aparato de equipamentos, de antivírus, e não treinar o seu pessoal. Um funcionário vai lá e abre um spam, ele pode infectar toda uma rede de uma empresa. Então, a lei fala que a LGPD, você tem nas boas práticas, você tem que dar treinamento para todas essas pessoas. Muito assunto. Hoje eu estou aqui só para a gente, nesse bate-papo, para a gente começar a entrar no assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu dei aquela sugestão dos filmes, dei uma assistida, quem gosta, mas saiba que os dados, quando você está fornecendo informação sua. Quando eles não estão cobrando por aquilo, é você que é a mercadoria, é você que está sendo usado para pagar aquilo lá. Então, nesse primeiro encontro, esse bate-papo, vai ficar por aqui hoje, que eu tinha a vontade de eu ficar aqui conversando bastante com vocês, mas, como eu disse, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma jornada que exige estudo, dedicação, e ainda a gente vai poder falar muito mais, conviver com a lei e falar mais. Eu todo dia, segunda, quarta e sexta, eu quero estar nesse horário, que você estiver assistindo aí, aperta o sininho também quando for, se você gostou, aí aperta o sininho, dá um like para mim, para aí vocês poderem acompanhando. Assim que eu entrar ao vivo, vocês já vão ser avisados que a gente vai estar conversando. Hoje é uma introdução, na próxima vez eu vou falar melhor do que trata a lei, aí a gente vai ver sobre o que fala a lei, como que deve ser feita a implementação, tá? Como é que deve ser feita uma consultoria, o que é interessante para você que se interessa em fazer uma consultoria. Então, tudo isso vai ser assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados tem assunto para bastante tempo. Eu deixo meu contato, quem quiser, nas redes sociais, aí todo mundo tem o meu contato, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, e vai ser um prazer imenso a gente poder estar trocando ideias. Eu aceito sugestões. Eu agradeço demais a participação de vocês. Por hoje é o que eu tinha para falar. Fiquei feliz, fiquei contente da gente poder estar aqui hoje conversando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E amanhã, nesse mesmo horário, eu espero contar com todo mundo aí e a gente poder conversar mais. Um abraço e boa noite a todos.